Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje eu queria reagir a um vídeo do pastor Jonas Madureira, que ele fala sobre simplicidade e ignorância. Então, fique comigo aqui, é um vídeo bem curto e depois eu quero tecer alguns comentários sobre ele logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Então, sem mais delongas, vamos lá. Meus irmãos, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome, se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode conhecer, ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter, de pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprenderam lendo e descobriram o valor da leitura, sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, e é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento da ignorância das Escrituras. E você, pastor, não pode ser um aliado de Satanás da ignorância da sua membresia. Não aceite que as pessoas digam que está muito difícil. Olhe para essas pessoas que estão dizendo que está difícil. Diga assim: meu irmão, você quer estar comigo aqui em oração? Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estou no escritório, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Não se nivela o povo de Deus por baixo. O que é a leitura das Escrituras e a oração diária, perto do que Jesus fez na cruz. É vergonha na cara, irmão. Muito bem. Então, ele falou muitas coisas importantes, né? E eu queria tecer alguns comentários sobre o que ele falou aqui. Ele falou algo real e verdadeiro, né? Primeiro, eu quero começar meio que de trás para frente do que ele falou. Ele disse: não se nivela o povo de Deus por baixo. Isso é muito verdade. A gente acostumou a celebrar a ignorância, e quando eu falo de ignorância aqui, eu estou falando da falta do conhecimento, né? E parece que a falta do conhecimento se tornou para nós, os cristãos, a própria piedade, né? A piedade de você estar em oração, de você estar, né, com Deus. E assim, a gente tem celebrado isso até pelo fato de interpretar versículos muito errados, como por exemplo, aquele versículo de Paulo, quando ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. Paulo não está falando do conhecimento, Paulo está falando sobre a lei. Que a lei, ela, para o judeu, ela trazia essa morte, não porque a lei fosse ruim, mas porque era impossível para qualquer pessoa que ele cumprisse toda a lei. Então a lei, na verdade, ela iria condenar, ela mataria, porque ela condenaria, tendo em vista que ninguém era capaz de cumprir toda a lei. Então, quando Paulo diz isso, ele não está falando que nós deveríamos ficar ignorantes a respeito do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento teológico. Paulo não está falando sobre isso. E aí meio que a gente tem uma celebração da ignorância, né? Então, como ele fala, a questão da simplicidade não tem absolutamente nada a ver com ignorância. Assim como ele falou, né, eu conheço homens extremamente inteligentes, extremamente capacitados, mas que são também extremamente simples. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como ele diz, a simplicidade é a marca, é uma característica do nosso caráter, né? Quando alguém é arrogante, não é porque ele tem conhecimento, não é porque ele é estudado, é porque ele é mau caráter, é porque ele não tem essa característica de simplicidade, ele não tem o caráter simples.
Jonas não tem a ver com falta de conhecimento ou ignorância. Mas aí, uma coisa que o Jonas não falou, e isso é, para mim, o principal que eu gostaria de falar aqui, porque assim, tudo que ele falou, né, é muito verdadeiro. Nós, como pastores, devemos incentivar o povo, né, a ler a Bíblia, se possível for, ler a Bíblia com esse povo para fazer com que eles realmente criem esse desejo, essa vontade de estar sempre lendo a Escritura, né? Promovam esse tipo de coisa, de incentivo, de estar junto, de ler junto, de orar junto. Eu acho que é nossa responsabilidade como pastor. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar e que Jonas não tratou aqui, não falou aqui, porque talvez não, com certeza não era o ponto dele aqui. Mas sobre... eu tenho ouvido também de muitas pessoas o fato de que elas leem a Bíblia e não entendem. E muitas delas até se colocam numa posição, numa postura de não compreensão. Ou seja, eu não consigo entender, eu nunca vou entender, eu nunca vou chegar nesse conhecimento. E aí, irmãos, me permitam usar um exemplo próprio aqui, tá? Eu particularmente não gosto de usar um exemplo próprio justamente para evitar que alguém me tenha como arrogante, como prepotente, nem nada disso. Mas, por favor, eu vou falar e eu espero que vocês entendam o ponto aonde eu quero chegar, tá? Que tem tudo a ver com a questão da piedade. Mas, assim, eu dou aula em alguns lugares e não é muito raro, é bastante comum as pessoas para quem a gente dá aula, elas acabarem se admirando com o conhecimento que a gente tem, né? Quando a gente está ensinando, né? Como professor de seminário, como professor de escola bíblica, né? Como na própria igreja também. Então as pessoas elas acabam se admirando com o conhecimento que a gente está passando para elas, né? E elas acabam pensando que elas nunca vão chegar nesse conhecimento, né? Por falta de palavra melhor, não queria nem usar essa palavra, mas nesse nível de conhecimento. Eu nem queria usar essa palavra, mas por falta de palavra melhor, me permita usar ela. Elas acham que nunca vão chegar nesse nível de conhecimento. E é aqui onde eu quero usar o meu exemplo pessoal. É que há muitos anos atrás, eu lembro de ouvir uma pessoa ensinando, né? Não era pregando, ele estava realmente dando uma aula. E o que me encantou foi ele ler um texto e fazer a interpretação daquele texto dizendo assim, olha, aqui ele está dizendo assim. E aquilo me encantou, né? Porque, puxa vida, ele olhou para aquele texto e percebeu o que o autor estava dizendo ali. E naquele momento, eu lembro claramente que no meu coração brotou um desejo de conseguir fazer aquilo. Então, eu lembro de ter feito essa oração, de pedir a Deus que eu pudesse chegar naquele nível de olhar para um texto e compreender exatamente aquilo que estava sendo dito. Eu lembro claramente de ter feito essa oração. E esse é o ponto aqui que eu queria chegar. Né? Jonas falou de coisas importantíssimas, porque, óbvio, depois daquela oração, olha, eu li muito, né? Eu estudei bastante, né? Depois daquilo eu fui para a faculdade, fiz seminário, né? Eu de fato, como ele bem frisou aqui, houve sofrimento, eu tive que me esforçar para ler, mas eu queria acrescentar esse algo aqui, tá? Da oração. Eu penso que nós devemos nos esforçar bastante de verdade para ler as Escrituras, mas a oração para compreender, para chegar nesse ponto, ela é fundamental também.
Então as duas coisas precisam andar juntas. A leitura, o se esforçar, o sofrer, tudo isso é verdade e é muito válido. Mas eu preciso estar piedosamente também orando, pedindo a Deus para que eu possa adquirir, para que eu possa, absorver todo esse conhecimento que eu estou aqui lendo. Isso é fundamental. Eu nunca esqueci daquela oração que eu fiz, pedindo a Deus para que eu chegasse naquele ponto, para que eu chegasse naquele nível de ler um texto e saber exatamente o que o autor estava falando. Então, o que eu quero dizer para você é, se você orar e pedir a Deus, mas também se esforçar, correr atrás, ler, com certeza você chegará nesse nível que você tanto admira nos outros. Obviamente, você nunca vai chegar se você não se esforçar. Mas ore, peça a Deus e se esforce. Como Jesus diz, aliás, como Deus disse a Josué, seja forte, esforça-te, seja corajoso, né, e eu irei abençoar. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Nós devemos buscar em Deus, orar ao Senhor, clamar ao Senhor e também nos esforçar, porque Ele há de nos abençoar com o conhecimento da sua palavra. Claro, nós temos que nos esforçar, mas claro também, nós temos que pedir isso ao nosso Deus. Esse vídeo do Jonas, ele é, muito importante. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos de ler a Escritura e nem nos conformarmos com o conhecimento que nós já temos. Mas é importante também nós estarmos sempre pedindo a Deus que nos dê esse nível de conhecimento. Claro, nós temos que nos esforçar. Eu quero deixar bem claro também, eu não estou dizendo que o Jonas não estava pensando sobre isso. Não é isso. É que nesse trecho do vídeo que a gente viu, ele não fala sobre a oração. E eu lembrei disso, que eu passei por essa situação. Então eu quis aqui compartilhar com vocês e incentivar, acima de tudo, a se esforçarem na oração, para que ao lerem as Escrituras, ao buscarem outros conhecimentos, né, da palavra de Deus em outros lugares que eu falo em livros que possam ajudar vocês a compreender a palavra de Deus, que vocês possam ser abençoados por Deus no entendimento da palavra dele, certo? Eu espero que você tenha gostado, né? Que você possa de verdade orar ao Senhor, pedir a Ele, mas também se esforçar e buscar compreender e ler a palavra de Deus, tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Esse era o vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe, comente, se inscreva, faça tudo isso que você sabe que você tem que fazer para ajudar aqui o nosso canal. Rumo a 500 inscritos, tá bom? 500 inscritos aí. E quando chegarmos a 500 inscritos, iremos ter nossa primeira live. Então, fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. E tchau.